Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 102, vamos ler hoje os capítulos 10, 11 e 12 do Evangelho de João, e também vamos começar o capítulo 6 do livro de Provérbios, os primeiros 5 versículos, Provérbios 6, versículos de 1 a 5. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí. Se você ainda não deixou um like, dislike ou comentou, você está esperando até o final do ano? Tipo, 365 dias depois para decidir, no final, se você gosta ou não, se valeu a pena? Eu acho justo, afinal é só o dia 101, é muito cedo para decidir, né? É justo. Enfim, como eu disse, hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulos 10, 11 e 12 e Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Evangelho segundo João, capítulo 10. O bom pastor. Jesus continuou: Eu vos asseguro, aquele que não entra no redil pela porta, mas salta por outra parte, é ladrão e bandido. Aquele que entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro lhe abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas pelo nome e as retira. Quando retirou todas as suas, caminha à frente delas e elas atrás dele, porque reconhecem sua voz. Não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Essa é a parábola que Jesus lhes propôs, porém eles não entenderam a que se referia. Assim, pois, falou-lhes outra vez: Asseguro-vos que eu sou a porta do rebanho. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim se salvará. Poderá entrar e sair e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, uma grande vitalidade. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor nem dono das ovelhas, quando vê o lobo vir, foge, abandonando as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispersa, pois ele é mercenário e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e elas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não pertencem a este redil. A essas tenho que guiar, para que escutem minha voz e se forme um só rebanho, com um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para recuperá-la depois. Ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente. Tenho poder para dá-la e recuperá-la depois. Este é o encargo que recebi do Pai. Essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus. Muitos diziam: Está endemoniado e louco, por que o escutais? Outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? A festa da dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodearam e lhe perguntaram: Até quando nos manterás em suspense? Se és o Messias, dize-o claramente. Jesus lhes respondeu: Eu vô-lo disse e não credes. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Porém, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e ninguém pode arrancá-lo da mão do Pai. O Pai e eu somos um. Os judeus recolheram pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: Por encargo do Pai vos fiz ver muitas obras boas. Por qual delas me apedrejais? Os judeus lhe responderam:
Por nenhuma obra boa te apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Na vossa lei está escrito: Eu vos digo, sois deuses. Se chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis que blasfema porque disse que é filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Se as faço, ainda que não creiais em mim, crede em minhas obras, e vos convencereis de que o Pai está em mim e eu no Pai. Tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Passou de novo para a outra margem do Jordão, onde outrora João batizava, e ficou aí. Muitos acorreram a ele e diziam: Embora João não tenha feito nenhum sinal, tudo o que disse deste era verdade. E muitos aí creram nele. Capítulo 11. Ressuscita Lázaro. Havia um doente chamado Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria era quem havia ungido o Senhor com mirra e lhe enxugara os pés com os próprios cabelos. Seu irmão Lázaro estava doente. As irmãs lhe enviaram um recado: Senhor, teu amigo está doente. Ao ouvir isso, Jesus comentou: Essa doença não vai acabar em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, prolongou por 2 dias sua estadia no lugar. Depois disse aos discípulos: Vamos voltar à Judéia. Os discípulos lhe dizem: Rabi, há pouco os judeus tentavam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Jesus lhes respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem caminha de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem caminha de noite tropeça, pois não tem luz. Dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se está dormindo, ficará curado. Jesus, porém, se referia à sua morte, enquanto eles creram que se referia ao sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu. E por vós me alegro de não estar lá para que creiais. Vamos vê-lo. Tomé, que significa gêmeo, disse aos demais discípulos: Vamos também nós morrer com ele. Quando chegou, Jesus o encontrou há 4 dias no sepulcro. Betânia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para dar-lhes pêsames pela morte de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus chegava, saiu a seu encontro, ao passo que Maria permanecia em casa. Marta disse a Jesus: Se estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas sei que Deus concederá o que pedires. Diz-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Diz-lhe Marta: Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus lhe respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês nisto? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, eu creio que és o Messias, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Dito isso, ela foi chamar em particular sua irmã Maria, dizendo-lhe: O Mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isso, ela se levantou depressa e se dirigiu a ele. Jesus não havia ainda chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta o encontrara. Os judeus que estavam com ela na casa consolando-a, ao ver Maria se levantar depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao sepulcro chorar. Quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, caiu a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorando, e também os judeus que a acompanhavam, estremeceu por dentro, e disse, muito agitado: Onde o colocastes? Dizem-lhe: Senhor, vem ver. Jesus começou a chorar. Os judeus comentavam: Vede como o amava. Mas alguns diziam: Ele que abriu os olhos do cego não pôde impedir que este morresse? Jesus, estremecendo de novo, foi ao sepulcro. Era uma cova com uma pedra na frente. Jesus diz: Retirai a pedra. Diz-lhe Marta, a irmã do defunto: Senhor, já cheira mal,
pois faz 4 dias. Jesus lhe responde: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas o digo pela multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Dito isso, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos atados com vendas e o rosto envolto num sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria e viram o que ele fez, creram nele. Mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram então o conselho e disseram: O que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Virão os romanos e destruirão o santuário e a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote nesse ano, lhes disse: Não entendeis nada. Não vedes que é melhor que um só morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, a partir desse dia, entraram em acordo para matá-lo. Por isso, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas partiu para uma região próxima ao deserto, a um povoado chamado Efraim, e ficou aí com os discípulos. Aproximava-se a Páscoa judaica, e muitos subiam do campo para Jerusalém, a fim de purificar-se antes da festa. Procuravam Jesus e, de pé no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que não virá a festa? Os sumos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens para que o denunciasse quem conhecesse seu paradeiro, de modo que pudessem prendê-lo. Capítulo 12. Unção em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que Jesus ressuscitara da morte. Ofereceram-lhe um banquete. Marta servia, e Lázaro era um dos comensais. Maria tomou 1 libra de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos que o iria entregar, diz: Por que não venderam esse perfume por 300 denários para reparti-los entre os pobres? Dizia isso não porque lhe importassem os pobres, mas porque era ladrão. E como carregava a bolsa, roubava o que depositavam. Jesus respondeu: Deixa que ela o guarde para o dia de minha sepultura. Pobres sempre tereis entre vós, a mim não me tereis. Grande multidão de judeus soube que estava aí, e acorreu não só por Jesus, mas também para ver Lázaro, o ressuscitado da morte. Os sumos sacerdotes haviam decidido matar também Lázaro, pois por sua causa muitos judeus iam a Jesus e acreditavam nele. Entrada triunfal em Jerusalém. No dia seguinte, uma grande multidão que havia chegado para a festa, ao saber que Jesus se dirigia a Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e nele montou. Como está escrito: Não temas, jovem Sião. Eis que teu rei chega cavalgando um filhote de jumenta. Os discípulos não entenderam isso na ocasião. Mas quando Jesus foi glorificado, lembraram o que estava escrito a respeito dele e de que se havia realizado. A multidão que tinha visto quando ele chamou Lázaro e o ressuscitou da morte contava o fato. Por isso a multidão saiu a seu encontro ao ouvir o sinal que havia realizado. Os fariseus, ao contrário, comentavam entre si: Vedes que nada conseguimos. Ele conquista a todos, os gregos e Jesus. Havia alguns gregos que tinham subido para os cultos da festa. Aproximaram-se de Filipe, de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vai e o diz a André. Filipe e André vão e o dizem a Jesus. Jesus lhes responde: Chegou a hora em que este homem será glorificado. Asseguro-vos que, se o grão caído na terra não morrer, ficará só. Se morrer, dará muito fruto. Aquele que se agarrar à vida, a perderá.
Aquele que desprezar a vida neste mundo, a conservará para uma vida eterna. Quem me serve, que me siga. E onde eu estou, estará meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora meu espírito está agitado. E o que vou dizer? Que meu Pai me livre desta hora? Não, pois para isso cheguei a esta hora. Pai, dá glória ao teu nome. Veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei, e de novo o glorificarei. A multidão que estava ouvindo dizia: foi um trovão. Outros diziam: um anjo falou com ele. Jesus respondeu: essa voz não soou para mim, mas para vós. Agora começa o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Dizia isso indicando de que morte iria morrer. A multidão respondeu: ouvimos na lei que o Messias permanece para sempre. Como dizes tu que aquele homem tem de ser levantado? Quem é este homem? Jesus lhes disse: ainda vos resta um breve tempo de luz. Enquanto tendes luz, caminhai para que as trevas não vos surpreendam. Quem caminha às escuras não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para ficardes iluminados. Assim falou Jesus. Depois se afastou deles e se escondeu. Apesar dos muitos sinais que havia realizado na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpriu o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nosso anúncio? A quem se revelou o braço do Senhor? E assim não podiam crer, como diz também Isaías: cega-lhes os olhos, embota-lhes a mente. Não vejam com os olhos, nem entendam com a mente, nem se convertam, de modo que eu os cure. Isaías disse isso porque viu sua glória e falou dele. Todavia, muitos, inclusive dos chefes, creram nele, mas por medo dos fariseus não o confessavam, para que não os expulsassem da sinagoga. Preferiram a fama dos homens à fama que vem de Deus. Jesus exclamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que não fique no escuro quem crê em mim. Eu não julgo aquele que escuta minhas palavras e não as cumpre, pois não vim julgar o mundo, mas salvá-lo. Quem me despreza e não aceita minhas palavras, tem quem o julga. A palavra que eu disse o julgará no último dia. Porque eu não falei por minha conta. O Pai que me enviou me encarrega do que devo dizer e falar. E eu sei que seu encargo é vida eterna. O que digo, o digo como o Pai me disse. O livro de Provérbios, capítulo 6. Fiança. Filho meu, se foste fiador de teu vizinho, dando a mão a um estrangeiro, se te envolveste com tuas palavras ou ficaste preso pela boca, faze o seguinte, filho meu, para te livrares. Pois te tornaste responsável por teu vizinho, caíste em poder de teu vizinho. Vai, insiste, acossa teu vizinho, não conceda sono a teus olhos, nem repouso a tuas pupilas. Livra-te como gazela do caçador, ou como pássaro da armadilha. Pai Santíssimo, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nossa, Pai, temos a oportunidade de ouvir como o Filho de Deus, Jesus Cristo, fala contigo. Como Ele te chama de Pai. Como Ele te chama de Abá. E porque Ele nos deu o teu Espírito Santo, tu também te tornaste o nosso Pai. E assim nós, como teus filhos e filhas, nos apresentamos diante de ti agora, Pai, e dizemos obrigado. Nós te louvamos, Pai. Pai, nosso Deus e Pai. Tu és bom. Ajudai-nos. Ajudai-nos a viver como teus filhos e filhas a cada momento de cada dia de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Beleza. Então, vamos lá. Uau! Eu sei, vimos muitas coisas nesses 3 capítulos do Evangelho de João. Cobrimos um montão de coisas. Então, só para recapitular. No capítulo 10 temos o bom pastor, Jesus, o bom pastor. E uma das coisas que ele diz é: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E que tem um inimigo. E essa é a verdade, né? Reconhecemos que existe um inimigo. E Jesus o descreve como alguém que só busca matar, roubar e destruir. Mas ele diz em João, capítulo 10, versículo 10, mas eu vim para que tenham vida, uma grande vitalidade,
ou vida em abundância. E essa é a boa notícia, que existe um inimigo que deseja nossa destruição, porém temos Jesus, nosso Deus, que nos ama e quer nos dar vida em uma vida completa e abundante. Não só isso, mas ele também diz, eu vim para salvar os judeus. Então ele é o cumprimento de todas as profecias judaicas. Todas elas são cumpridas em Jesus Cristo. Mas ele diz, além disso, tem também pessoas que ainda não me conhecem, outras nações, outras civilizações, outras etnias, outras raças, outras pessoas ao redor do mundo que ainda não me conhecem, mas elas me conhecerão, e eu serei o pastor delas. Ele diz, para que se forme um só rebanho, com um só pastor. E que bênção incrível que isso é! Saber que Deus deseja lutar por nós, Ele deseja lutar contra o maligno em nosso favor e nos unir como um só povo. E este é um dos grandes dons da igreja, né? Já falamos disso antes. Através da promessa a Abraão, a aliança com aquela família que se estendeu até Moisés e Davi, e a gente vai ouvir toda a história depois que terminarmos o Evangelho de João, de como chega até Jesus. É a expansão da aliança para o mundo inteiro através da igreja. Que toda nação, toda nacionalidade, toda etnia, toda raça, todo idioma, todo continente possam ser reunidos em uma família, em um reino, em um rebanho, com Jesus como o único pastor. Seguindo em frente, temos a história, da morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. E nos mostra duas coisas. Mostra muitas coisas, na verdade, mas a primeira coisa é que Jesus ele permite a si mesmo ser ferido. Jesus permite a si mesmo ser vulnerável. Jesus começou a chorar. É o versículo mais curto da Bíblia toda. Em algumas traduções são só 2 palavras. Em João capítulo 11, né? Quando Jesus vê as pessoas chorando, ele está diante do que nos faz sofrer. E então ele chora. E ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que está prestes a trazer o Lázaro de volta dos mortos. E ainda assim, as pessoas diante dele estão sofrendo. E ele se permite sentir a dor delas. E isso é tão importante para nós. Essas não são só palavras, não são só histórias, não são só contos sobre algo distante. São histórias sobre alguém, sobre Jesus, o Deus do coração partido. Aquele que permite o seu coração ser partido pelo que parte os nossos corações. E ele também revela a segunda coisa, que é que pelo poder da sua palavra ele pode ressuscitar os mortos. Pelo poder de sua palavra ele pode chamar aqueles que estão mortos, mortos de verdade, porque o Lázaro, ele estava morto já há 4 dias. Eles deixam isso bem claro, não sei se você percebeu. Pelo menos 2 vezes fala, né, que Lázaro estava morto há 4 dias. Por quê? Porque na tradição judaica, quando se trata da relação entre a alma e o corpo depois de morrer, a alma ainda estaria meio que conectada ao corpo por 3 dias. O fato de Lázaro estar morto há 4 dias revela algo, revela que ele está morto de verdade, 100%, não teria como ele voltar. Não é uma experiência de quase morte, é uma morte real e total. E Jesus não só tem o coração partido, né? Mas também tem o poder de chamar os mortos de volta à vida. Quando as coisas estão totalmente perdidas, Jesus tem o poder de trazê-las de volta à vida. E isso é verdade para cada aspecto, para todas as áreas das nossas vidas. Que Jesus tem a capacidade de entrar na desesperança e na morte, onde tudo se perdeu, e dizer não, ainda não. Ainda não acabou. Sempre existe esperança com Jesus. E a última coisa que diz lá que muitos dos judeus que tinham vindo com Maria e visto o que ele havia feito acreditaram nele. Mas depois diz também que outros foram aos fariseus e herodianos para planejar como matá-lo. E essa é a verdade. Jesus é quem ele diz ser. Então não podemos simplesmente ouvir a história de Jesus e pensar: legal, eu acho. Sei lá, tanto faz. A gente tem que dizer: ou eu pertenço a ele, ou matem-no. Essas são as 2 únicas opções quando se trata de Jesus. Ele não pode ser só um bom profeta que não era Deus. Ele não pode ser só uma pessoa santa que não era Deus. Porque ou ele é Deus, ou ele é um homem mau, um mentiroso blasfemador. Ou ele é o próprio Deus que merece o nosso coração, ou ele é alguém que merece ser morto, porque essa é a escolha. É a única escolha que temos quando se trata de Jesus. Que ou ele é Deus, ou ele é um homem mau. E nas histórias que vimos hoje, que ouvimos hoje e ontem, ele revela que ele é quem ele diz ser. E em resposta temos que dizer: Jesus, se tu és quem dizes ser, então eu sou quem tu dizes que eu sou. E tu dizes que eu sou teu. Então permita-me ser teu.
Vamos continuar nessa jornada pelo Evangelho de João. Temos só mais 3 dias com o Evangelho de João. E depois disso a gente vai voltar para o primeiro livro de Samuel, que vai ser bem legal também. Mas eu convido você que nos próximos 3 dias só caminhe com Jesus. Especialmente enquanto ele entra em sua paixão, morte e vence a morte pela ressurreição. Ele luta por você, o coração dele se parte por você. E ele te chama de volta à vida. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.